Paz do Senhor, amados, muito bom dia, prazer em estar aqui com vocês hoje para repartir mais uma porção da Palavra de Deus. Deus é bom, o Senhor é maravilhoso, Ele tem feito grandes coisas na minha e com certeza também tem feito na sua vida. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da oração que agrada a Deus. E qual é a oração que agrada ao Senhor? Não é verdade? O texto que eu gostaria de ler com vocês hoje está em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja, orar é invadir um mundo que não vemos, mas sabemos que está lá, porque pela fé temos conhecimento de que Deus é real. Então, quando nós oramos, nós, na verdade, estamos invadindo o mundo que nós não vemos. Nós estamos entrando numa dimensão que nós não estamos enxergando, mas nós cremos, e cremos pela fé. Por quê? Porque nós temos fé. Porque, amados, nós não podemos entrar na presença de Deus e orar se nós não tivermos fé. Então, orar é invadir um mundo que nós não vemos. E que tipo de oração agrada ao Senhor? Que oração é essa que eu preciso fazer para agradar o coração de Deus? Eu tenho aprendido que nós, como crentes, nós precisamos ser como crianças. Aliás, Jesus diz isso, né? Que nós precisamos ser como crianças se nós queremos entrar no reino dos céus. E você que é pai, você que é avô, você que é tio, você que é pastor, né? Você que interage com criança, né? De alguma maneira, você já percebeu que a criança ela é despretensiosa nos seus pedidos? Uma criança, ela não chega para você, pai, mãe, ou enfim, tio, não chega com um discurso para pedir algo para você. Ela não chega primeiro falando dos seus títulos, falando da sua grandeza, exaltando a sua grandeza, exaltando os seus méritos e tudo mais. Não, ela já chega pedindo: Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo, Pai, eu preciso disso, Pai, eu preciso daquilo, Pai, mãe, sabe? Criança é desta maneira. E é assim que nós devemos também ser. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz também que nós precisamos pedir com fé, porque sem fé nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Então, hoje eu gostaria de estar falando com você sobre isso, a oração que agrada a Deus. Eu creio que a oração que agrada a Deus é aquela oração onde eu toco o coração do próprio Deus. Para mim, a oração que agrada ao Senhor é aquela que, por exemplo, que Jesus fez no capítulo 26, no verso 36 de Mateus, e também em Marcos 14, 32, quando ele está ali no Getsemane, orando para que, até mesmo se fosse possível, que tudo aquilo por qual ele iria passar
não precisasse passar. Mas veja, se você ler ali, né, o capítulo todo de Mateus 26, o capítulo 14, quando você chega nessa parte aonde ele vai com os seus discípulos até o Getsêmani, e ali ele se derrama na presença de Deus, ali ele se derrama de tal forma que ele chega a suar gotas de sangue. Jesus talvez ele estivesse ali querendo nos mostrar algo. Aliás, com certeza ele estava ali querendo nos mostrar algo. E o que é esse nos mostrar algo, meu irmão? É dizer que nós precisamos, no nosso modo de orar, também agradar a Deus. Sabe, eu não posso querer fazer a minha vontade. Ele também não quis fazer a sua vontade, como ele mesmo diz ali, que ele pediu ao Pai para que até mesmo que se fosse possível que aquele cálice passasse dele. Porém, ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Ele estava ali para cumprir com o propósito pelo qual ele veio a este mundo. E nós sabemos que Jesus veio a este mundo para resgatar o homem do pecado, tirar o homem da condição de condenado, de morto, espiritualmente falando, para trazê-lo ao reino dele. Então, a oração que agrada a Deus é essa que Jesus fez, sabe? A oração é aquela que vem de um coração sincero, de um coração contrito, de um coração postado na presença de Deus, postado no reino de Deus. Essa é a oração que agrada a Deus. Nós não podemos, meu irmão, minha irmã, ficarmos orando aleatoriamente, não podemos ficar orando de qualquer maneira, porque se nós não orarmos segundo a vontade de Deus, se nós não orarmos segundo o querer de Deus, porque nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar, parece que nossa oração ela é jogada ao vento. Então hoje eu gostaria de falar isso com você, que nós possamos nos esforçar para orar segundo a vontade do Pai, sabe? Que quando nós entrarmos na presença do Pai, nós possamos ser não somente aquelas pessoas que se aproximam ali naquele momento para pedir, como eu disse outro dia aqui para o Senhor, Senhor, eu sei que eu peço muitas coisas para Ti, ó Pai, mas eu não estou pedindo somente para mim, eu estou pedindo também por todos aqueles que estão necessitados. Irmão, claro que Deus sabe que nós pedimos, claro que Deus ele conhece o meu e o teu coração, é claro que Ele sabe que como pessoas que gostam de estar na total dependência dEle, Ele sabe que nós vamos pedir, Ele sabe que nós vamos clamar, Ele sabe, mas nós como filhos do Senhor, nós como dependentes, né, do Espírito Santo para agir nas nossas vidas, nós precisamos não somente pedir, nós não podemos entrar na presença de Deus e pedir e não querer ter comunhão com Ele. Veja que a oração é um modo de nós termos comunhão com Deus, não é verdade? Então, nós não podemos só querer pedir, mas Deus espera que nós entremos na presença dEle para o adorarmos, para nós termos ali comunhão com Ele, para nós, como crianças, falar com Ele, dizer: Pai,
Como é bom estar na sua presença. Você já disse isso hoje para Deus? Como é bom estar na tua presença. Como é bom apenas ouvir a tua voz. E há várias maneiras de ouvir a voz de Deus, meu irmão. Nós ouvimos a voz de Deus de várias maneiras, mas como é gostoso quando nós estamos na presença do Pai e o nosso coração começa a arder, a nossa vida começa, a ter um sentido maior quando nós estamos na presença do Pai, quando nós apenas queremos estar na presença dEle, despretensiosamente, crendo que o Senhor nos guiará por todos os caminhos, como aqueles 2 homens ali indo para Emaús, como ardia o coração deles apenas pela presença de Jesus. E hoje, será que nós temos nos deleitado na presença do Pai? Será que quando nós entramos em oração na presença do Pai, nós só entramos para pedir? Então hoje nós precisamos fazer essa reflexão. Estamos entrando na presença de Deus apenas para sermos pedintes? Ou estamos também entrando na presença do Pai para querer ter comunhão com Ele, ouvir a voz dEle, fazer um carinho nele, Engraçado isso, mas é real, fazermos um carinho no Senhor, será que nós temos querido tocar a face do Senhor? Será que nós temos no nosso tempo de oração tocado em Deus com as nossas orações, com as nossas falas? Ou nós temos sido pessoas egoístas que não estamos preocupados em agradar o Senhor? Então fica a dica hoje aí para você, para mim, que nós possamos entrar na presença de Deus, mas que a nossa oração, que a nossa vida agrade o Senhor, que a nossa vida, meu irmão, minha irmã, seja agradável ao Senhor, que nós sejamos como crianças. Nós vamos pedir sim, e Deus sabe disso que nós vamos pedir, mas que nós também saibamos agradar em todo o tempo. E o momento da oração é para isso também. Ame ao Senhor, fale palavras agradáveis ao Senhor no teu tempo de oração. E eu tenho certeza que Ele vai ficar muito feliz em ouvir: Senhor, como eu te amo, como eu te quero na minha vida, como eu preciso do Senhor na minha vida. Experimente fazer isso, e eu tenho convicção, meu irmão, minha irmã, certeza, igreja do Senhor, que nós vamos ficar 1 hora, 2 horas, muitas horas na presença de Deus, porque quando nós começarmos a fazer isso, você vai ver que o seu tempo de oração vai ter mais qualidade, vai ser mais prazeroso e vai ser menos cansativo. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida hoje, que Ele possa fazer com que a luz dEle brilhe sobre você e que Ele te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Dê um likezinho lá no meu canal, compartilhe com outras pessoas, deixe que outras pessoas também sejam abençoadas, como eu tenho convicção no meu espírito que você está sendo abençoado. Em nome de Jesus. Amém.